Graças a Deus, meus amados irmãos, muito bom dia para a sua vida. Que maravilha podermos estar juntos mais uma vez para mais um café diário. E nessa terça-feira nós estamos juntos e peço que Deus abençoe a sua vida, lhe dê um dia muito abençoado, que esse dia seja um dia muito produtivo, que esse dia seja muito abençoado para a sua vida e para a sua casa em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 20 ao 23. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste muito atenção. A escravidão, nós sabemos que até hoje, no século XXI, em algumas regiões, inclusive aqui no Brasil também, existe a exploração sexual, escravidão de menor trabalhando. Ainda existe, de uma forma mais escondida, mas ainda existe a escravidão. E todos nós sabemos que a escravidão ela é o impedimento da liberdade. A pessoa ela pode até ser alimentada, a pessoa ela pode até se vestir, a pessoa pode até ter um teto sobre a sua cabeça, mas ela não é livre. Talvez ela pode até não ter correntes e bolas de ferro impedindo dela andar, mas ela não é livre. Essa pessoa ela não pode ir para onde ela quer, essa pessoa não pode ir embora a hora que quer. Ainda existe lugares assim. Na época bíblica era escravidão de verdade. A pessoa era morta, a pessoa era penalizada, a pessoa sofria. Quem tentava fugir era morto, para dar exemplo para outras pessoas que não adiantava tentar fugir, que não conseguiria. Quando entramos na vida espiritual, a Bíblia compara a escravidão com a vida que a gente vive sem conhecer a Cristo. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, sem você saber, você vive uma vida escrava, como eu falei. Uma escravidão sem correntes, uma escravidão sem bola de ferro que não impede você andar. É uma escravidão espiritual que você não consegue entender. Isso você só conhece quando você aceita Jesus como seu Salvador e você começa a buscar a Deus e descobrir que você vive numa prisão espiritual. Porque a Bíblia diz que em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele é uma escravidão. E pior, é um tipo de escravidão que você acha que você é livre. Quando a gente vive uma vida sem Jesus, quando a gente vive uma vida sem estar entregue a Jesus, sem a gente perceber, a gente está vivendo uma vida de escravidão espiritual, se você não sabia. E a única forma de nós sermos livres é deixando de ser escravo do pecado e nos tornando escravo de Deus. O texto que nós lemos diz que o homem que deixa de ser escravo do pecado, ele se torna escravo de Deus. Só que o pecado, que é um tipo de escravidão, ele te aprisiona para te levar para a morte, ele te aprisiona para te destruir, ele te aprisiona para poder afastar você cada vez mais de Cristo, cada vez mais da salvação. O pecado, ele é uma escravidão que te arrasta para o profundo da eternidade de sofrimento. Eu peço aos irmãos que me perdoem, tá? Mas infelizmente tem um cachorro aqui do vizinho aqui que só o sangue. Parece que quando eu vou começar a gravar, parece que um demônio entra nele e começa a tribular. Então eu peço desculpa se por acaso está saindo aí na gravação, tá? Infelizmente eu ainda não tenho. Creio que em nome de Jesus, mais para frente, Deus vai abençoar também
conseguir montar um estúdio acústico, né, para não ter barulhos externos. Mas voltando ao nosso raciocínio da mensagem. Então, querido, o pecado, ele é uma escravidão que nos arrasta para um sofrimento eterno, para um distanciamento eterno, para um afastamento eterno de Deus. O pecado, ele, quando entra dentro de nós, ele se coloca uma raiz tão profunda que nós acabamos perdendo a percepção do que é certo e do que é errado. Então, nós precisamos buscar a Deus para que nós possamos ser livres do pecado, porque o pecado, ele vem para destruir o homem. O pecado veio para afastar o homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram afastados de Deus. Então isso mostra que o pecado é algo que afasta o homem de Deus. Se você busca Deus, se você vai para a igreja, mas você não procura ter uma vida com Cristo, aceitá-lo diariamente, vencer as suas vontades, eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você está perdendo tempo. Porque não adianta nós irmos nos cultos, nas campanhas, nas vigílias, nos tipos de eventos que tem dentro da igreja, se nós não temos o objetivo de procurar uma libertação dos nossos pecados. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, mas aqui em Romanos, Paulo diz que nós mudamos, nós nos tornamos escravos de Deus. O escravo do pecado, ele recebe como recompensa a morte, mas quem é escravo de Deus, recebe a vida. Então, se é para ser escravo, eu prefiro ser escravo de Deus. Porque o que o pecado me oferece no final, ele me oferece inicialmente é engano, é prazeres, é coisas que vão me trazer satisfação, prazeres carnais, temporais, mas no final vai me destruir. Já Deus não. Eu posso até ser chamado como Paulo está chamando de escravo, mas eu sei que a recompensa sendo escravo de Deus, a recompensa estando na presença de Deus é a salvação, é a vida eterna. Então esse é a maior recompensa. Quem é que você nessa manhã quer se tornar escravo? Eu sei que a palavra escravo não pesa muito bem, como eu disse no início, mas para você ter uma ideia de que nós vivemos uma vida aqui que nós precisamos decidir, ou nós somos de Cristo ou nós somos do mundo. Não tem como ser de Cristo e ao mesmo tempo ser do mundo. Nós precisamos decidir, tomar uma decisão hoje, agora, nesse momento, em aceitar a Jesus como nosso Salvador, para que nós possamos ter a quebra da maldição do pecado sobre a nossa vida. Ah, mas Ricardo, eu conheço tanta gente da igreja que faz tanta besteira, que faz tanta coisa errada e não sei o que. Infelizmente, isso acontece, né? Tem pessoas que realmente são sinceras, que caem, pode cair, pode falhar, mas tem pessoas que são safadas mesmo, desculpa a expressão, que são sem vergonhas, que são pessoas sem caráter, que elas realmente fazem deliberadamente, ou seja, elas fazem e não estão nem aí e fingem que são de Deus mesmo assim. Um cristão de verdade, ele pode cair, um cristão de verdade, ele pode falhar, um cristão de verdade pode tropeçar. Mas o cristão de verdade, ele se arrepende, ele confessa a Deus e volta para o caminho. Agora aquele que é pilantra, não. Ele vive enganando, ele vive fazendo coisas erradas, dando mau exemplo, essa pessoa, Deus vai cobrar. Eu sei que muitas das vezes a gente olha mais para as pessoas que fazem errado do que as pessoas que fazem certa. Nós temos os costumes, ainda mais hoje com canais no YouTube aí, que expõem os erros que acontecem na igreja. E é muito triste, irmãos, porque as pessoas, você vê os comentários, são pessoas que quando você vai ver, que fica lá, tá vendo? Não vale nada. Quando você vai ver, é pessoas desigrejadas, pessoas afastadas, porque quem é cristão de verdade não procura esse tipo de canal. Quem é cristão de verdade não fica procurando fofoca, gospel. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos nutrir a nossa vida espiritual do que é bom, do que é útil, do que é agradável. Porque tem até um ditado que diz, me diga com quem tu andas que eu digo quem você é. Quem anda com porco farelo come. E é assim que funciona. Nós precisamos tomar a decisão qual é o ambiente que nós iremos viver, para que nós possamos desfrutar da liberdade conquistada por Cristo e dada
a nós. Então, querido, que você possa nessa manhã ser liberto de toda a escravidão do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Porque o pecado, ele é prazeroso. O pecado, ele traz alegria. O pecado traz satisfação. Mas no final, ele é morte eterna. Mas com Cristo, você pode passar dificuldades, lutas, perdas e um monte de coisas. Mas a garantia é certa que a salvação ninguém tira de você. Meu irmão, que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje e até nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.